gente, tudo bem? Meu nome é Elisa, eu faço medicina na USP de Ribeirão Preto e hoje eu vou contar pra vocês como que era a minha rotina no cursinho, especificamente no meu último ano de cursinho lá no Poliedro, tá bom? Eu fiz 4 anos de cursinho, pra quem não sabe, então vamos lá. Gente, a minha rotina era muito baseada no horário do cursinho. A turma MED, no meu 4º ano de cursinho, ela era num horário diferente. As minhas aulas começavam às 13h40 da tarde e acabavam às 21h20 da noite. Então, o meu horário de estudar era ou de madrugada ou de manhã. Eu não tinha outro horário no meu dia para estudar, por causa das aulas. Então, no meu 4º ano de cursinho, eu estudava de manhã. E em casa, eu perdia muito foco, porque assim, além de ter Wi-Fi, ou seja, internet limitada, tinha a questão da cama, eu ia querer dormir, sabe? Então, o que eu fazia? Eu pegava e ia pro cursinho. Então, todo dia eu acordava 6, 6h30, tomava café da manhã e ia pro cursinho. Eu nunca chegava sempre no mesmo horário, eu variava, porque tinha dia que eu dormia um pouquinho mais tarde, sabe? E eu prezava muito pelo meu sono, porque você não vai render se você não dormiu bem, sabe? Então, eu chegava entre 7h30 e 8 horas no cursinho, tinha dia que eu chegava um pouquinho antes. E eu começava a estudar. E quais matérias eu estudava? Normalmente as que eu tive no dia anterior. Como a minha aula era tarde e à noite, de manhã eu já estudava elas, de manhã no dia seguinte, entendeu? Então, era isso. Quando eu perco o foco é fogo, né? E como que eram meus estudos? Eu já tinha uma base teórica, eu já tinha passado por 3 anos de cursinho, eu já sabia as aulas dos professores de cor. Então pra mim era muito mais tranquilo, eu partia normalmente já pro exercício. Quais matérias eu não ia direto pro exercício? Geografia e História, porque era pra mim assim a parte mais difícil mesmo, de guardar todas as informações e tudo mais. Não vou focar em método de estudo, isso fica para outro vídeo, tá bom? Então, de segunda a sexta, então, era isso a minha rotina. Então, eu chegava no cursinho às 7h, 8 horas, ficava estudando até meio-dia, aí eu ia pra almoçar. Na hora do almoço, eu me desligava do mundo, eu abria o YouTube, porque tinha Wi-Fi no restaurante que eu ia almoçar. E, gente, assistia vários vídeos. Era assim, no almoço eu me desligava mesmo, assim, do cursinho, sabe? Eu não estudava. E aí eu voltava pro cursinho pra ter aula durante o dia. Normalmente eu não estudava nos intervalos, muita gente estuda. Mas pra mim era um momento que eu ficava com meus amigos, ia descansar um pouco das aulas e, muito importante, tirar minhas dúvidas. Porque é nesse momento que eu acho o professor e falo, professor, me ajuda. Ficou dúvida na tarefa. Às vezes eu passava o intervalo inteiro só tirando dúvida. E aí, de segunda a sexta, essa era a minha rotina, não mudava. E sábado, eu tinha aula das 7h30 da manhã até as 13h10, ou seja, 1h10 da tarde. E aí, acumulava a matéria de sexta à tarde com a de sábado de manhã. E eu ficava no cursinho no sábado também, o cursinho fechava em torno de 5h30 da tarde. Então eu ficava no cursinho pra poder estudar, porque se eu fosse pra casa eu perdia o foco. Então eu ficava no cursinho e simplesmente estudava a matéria de sexta, às vezes a de sábado, eu ia oscilando. E domingo sempre tinha simulado de manhã. Quando não tinha simulado de manhã no domingo é porque ia ter uma tarde no sábado. Então a gente sempre tinha um simulado. Então normalmente domingo eu acabava estudando só no período da tarde e noite, quando eu dava foco para redação. Eu fazia aula de redação particular, não era bem particular, era um professor muito bom de São Paulo, a gente chamava ele de Kaká. E nunca mais tive contato com ele, uma pena, porque, nossa, eu amava ele. E ele era um ótimo professor e ele dava aula no Poliedro, então a gente era uma turma, assim, de 20 pessoas, pequenininha, assim, sabe? Então era quase uma aula particular, ele corrigia com a gente, sabe? Ele sabia tudo da gente, assim, era um ótimo professor. Ainda tinha essa aula extra que era nas quintas-feiras de manhã, então quinta-feira de manhã, normalmente eu tinha aí umas 2 horas ocupadas pela aula de redação. Que eu esqueci de falar isso, né? E aí, então, no domingo eu fazia 2 redações, uma para entregar pro Poliedro e uma para entregar pro meu professor. Então era um pouquinho pesado, 2 redações por semana, mas o que foi muito bom pra mim, porque redação virou uma coisa muito mecânica, muito assim, senta e faz. Não era aquela coisa que eu sofria tanto pra fazer, sabe? Que você fala, ai meu Deus, tem que pegar as ideias, aí tem que organizar, e aí tem que ver qual que vai ser o tópico frasal e qual vai ser meu argumento no parágrafo 2 e no 3 e, sabe, eu não tinha esse problema porque já era algo muito assim, senta e faz, sabe, era muito tranquilo pra mim. E pra complementar então um pouquinho da minha rotina,
Uma coisa que eu gostava de fazer muito era controlar o meu tempo de estudo. Por quê? Porque às vezes a gente senta, a gente prepara todo o nosso ambiente, a gente senta, fala, olha, são 7h30 da manhã, hoje estou começando cedo. E aí, às vezes, sei lá, a gente estuda 20 minutos, aí para, estuda 30, aí vai tomar uma água. E quando a gente vê, a gente acha que ficou estudando das 7h30 da manhã até meio-dia, mas na realidade não, a gente simplesmente só procrastinou e não deu nem 2 horas de estudo. Então eu comecei a perceber que às vezes eu procrastinava e o que eu fazia? Eu pegava o celular, eu usava um aplicativo chamado Aprovado, um aplicativo muito bom e eu recomendo. E ele aciona um cronômetro e você vai controlando quanto tempo você está estudando. Tempo de estudo não significa qualidade de estudo, quantidade não é qualidade. Porém, eu sabia se eu estava procrastinando muito ou pouco e como que eu estava rendendo em cada dia. A minha meta de horas de estudo por dia era em torno de 5 horas. Essa era a minha meta, então seria das 7h30 da manhã a 12h30. Porém, ninguém foca 5 horas direto. E por isso eu não conseguia, na maioria dos dias, focar 5 horas. Eu normalmente fazia bem menos. Mas Elisa, e nessa rotina insana, você não cansava? Sim, eu cansava muito. E eu tinha algumas técnicas para tentar ficar acordada, para tentar aguentar, sabe? Por exemplo, eu sempre gostei muito de matemática, então às vezes eu tava ali, tinha biologia, geografia e história para estudar naqueles dias de manhã, e eu tava super cansada, eu queria desistir, sabe? O que eu fazia? Eu catava uma matéria de física ou matemática para estudar, e aí como era uma matéria diferente e eu gostava muito, eu me animava, então eu fazia, por exemplo, matava uma tarefa que estava atrasada de física, e aí eu voltava pra geografia e isso fazia com que eu conseguisse render mais e não parar de estudar, porque eu tô cansada de uma determinada matéria, ou por exemplo de uma área como humanas, entendeu? Então basicamente era assim a minha rotina de estudos. No 4º ano mesmo que eu comecei a cronometrar, a controlar meu tempo, a fazer revisão, a todo dia ter o mesmo horário, sabe? Tentar sempre estudar naquele período da manhã, domingo sempre estar estudando, mesmo em casa, que era muito difícil pra mim. E é isso, gente. Então esse é o vídeo rapidinho aí contando como que era a minha rotina no cursinho, que muitos perguntam. E o que eu acho, assim, de dica que eu poderia dar é: não durma menos, gente. Não faça isso, porque, sério, se você for uma pessoa pontinho fora da curva e consegue dormir 4 horas por noite, ok, tudo bem, mas a maioria não consegue. O sono é essencial pra gente, sabe? A gente precisa muito dormir pra aguentar, pra guardar as informações na cabeça. E para aguentar, às vezes, essas milhões de horas de aula que eu tinha, por exemplo, no cursinho, sabe? Durmam e criem uma rotina certinho, porque isso vai ajudar muito vocês. E vai ajudar vocês a não sofrerem tanto de terem todo dia que estudar, sabe? Ser uma coisa mais mecânica e menos pensada. Porque quando a gente pensa, bate aquela vontade de desistir de tudo, deitar na cama e dormir a manhã inteira, entendeu? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com algum amigo e dar um like aí pra mim, tá bom? E se vocês quiserem também, deixem comentários, eu respondo vocês, mandem dúvidas e dicas de vídeo que vocês querem ver aqui. Então é isso. Beijo!